Deus que está no céu, obrigada por mais um sábado que estamos aqui estudando juntas. Eu peço que o Espírito Santo esteja aqui conosco para continuar aprendendo, refletindo sobre citações, sobre as passagens da Bíblia. Obrigada por cada uma das tuas bênçãos, eu peço que o Senhor possa estar com cada uma das pessoas que estão aqui, que estão online, e por cada uma das pessoas que fazem parte do ministério. Eu peço tudo no nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de ver com vocês citações que a gente já conhece muito bem, mas gostaria que podamos refletir sobre como podemos trazer essas citações para nós hoje. Sabemos que podemos ver nossa experiência em outras linhas, podemos fazer linha sobre linha e achar similitudes com o que acontece em nossa história. E utilizando a nossa metodologia, comparando e contrastando, achamos o lugar onde a gente está hoje na linha. Sabemos que nossa história é uma história, ou nossa linha, é uma linha de sucesso. Deus quer que sejamos parte desse sucesso, e para isso nós temos que escolher ser parte da história de sucesso. Mas sabemos que temos condições, restrições, e isso vem com um sacrifício que a gente tem que fazer. Vem com uma mudança de caráter que precisamos fazer. Os testes que estamos passando agora e que passamos no passado são para mostrar o que há em nosso coração. Mostrar se estamos com Deus ou estamos com o mundo. De que isso vai ser o ponto central do meu estudo. Ver como a gente está com Deus e ver como a gente pode estar no mundo. A Bíblia fala que pelos frutos conhecereis as pessoas. Então, seremos conhecidos pelas coisas que estão em nosso coração. O que mostramos é o que está em nosso coração. As coisas que colocamos como prioridade mostram o que está em nosso coração, o que falamos, o que fazemos. E sabemos que Jesus falou isso na experiência, na linha de los discípulos. Mas sabemos que se aplica a nós também. A linha de Cristo nos mostra também nossa experiência, mas gostaríamos que fôssemos para outra linha. Gostaria que fôssemos para a linha que marca Ellen G. White nos escritos que ela tem. Ela faz uma linha grande. Quais seriam os marcos? Alguém lembra? Tempo do fim. É tempo do fim, mas qual data? Esse decreto. Alguém no Zoom? 11 de setembro. Qual data você... Oi? Renildo? Não tá dando para ver qual a data que você foi. É 1798, tá bem pequenininho no quadro. Ah, ok. Posso fazer maior. Coloquei como primeiro 1798. Aí está melhor? Sim. 1798.
Qual marco a gente tem? A linha grande. 1844. Pois. Tal vez en esos aquí eu não vou pedir datas, só os eventos. Decreto dominical. Eventos, não datas. O que acontece? Isso. Decreto. Depois. Fechamento da Porta da Graça. Fechamento da Porta da Graça. A Segunda vinda. A gente hoje vai falar sobre esse período aqui. O que tinha acontecido em 1844? Exatamente, o desapontamento. Eu gostaria que a gente possa ler umas 2 citações. Vou pedir para a Gabi se pode colocar a primeira no chat e vou pedir para alguém, por favor, ler para mim. Quem quiser. Posso ler, Bárbara? Obrigada. Tá. Quando o ano de 1843 faleceu por completo, sem ser marcado pelo advento de Jesus, aqueles que haviam olhado com fé para sua aparição ficaram por um tempo em dúvida e perplexidade. Mas, apesar de sua decepção, muitos continuaram a buscar as Escrituras, examinando novamente as evidências de sua fé e estudando cuidadosamente as profecias para obter mais luz. O testemunho bíblico em apoio à sua posição parecia claro e conclusivo. Sinais que não podiam ser confundidos apontavam para a vinda de Cristo como próxima. Os crentes não podiam explicar sua decepção. No entanto, eles se sentiam seguros de que Deus os havia conduzido em sua experiência passada. Obrigada. Então, a gente sabe que aconteceu o desapontamento, eles ficaram em dúvidas, eles ficaram angustiados porque não tinha acontecido o que eles tinham previsto. Mas fala que apesar do desapontamento, muitos continuaram estudando a Bíblia. Continuaram procurando mais luz. Assim como muitos não fizeram, assim como muitos continuaram estudando, muitos não ficaram desapontados e deixaram de estudar. E tem outra coisa que eu gostaria de ressaltar. A citação fala que tinham sinais que não podiam ser confundidas, que apontavam para a vinda de Cristo. Então, eles não tinham perdido os sinais ainda continuavam ali, e sabiam que Deus tinha conduzido eles. Essas são coisas que gostaria que possamos manter na mente para logo continuar com o estudo. A próxima citação, por favor. A passagem do tempo
em 1844, foi seguida por um período de grande provação para aqueles que ainda mantinham a fé do advento. Seu único alívio, no que diz respeito à determinação de sua verdadeira posição, foi a luz que direcionou suas mentes para o santuário acima. Até aí, Gi, obrigada. Ok, obrigada. Então, ela continua falando da mesma coisa. A gente não vai ler tudo porque ela só vai repetir e ampliar a citação que a gente leu antes sobre os grupos, que tinha grupos que continuaram estudando, outros que não continuaram estudando. Eu gostaria que a gente veja que, obviamente, logo depois desse apontamento, tiveram pessoas que continuaram estudando, continuaram procurando mais luz, embora estavam angustiados. E a citação fala que o único alívio que tinham era que a luz que tinham, o conhecimento que Deus tinha dado para eles, os direcionou a o evento certo. Então, o que fez com que essas pessoas continuaram firmes na fé? Eles olharam para as evidências. A citação fala que eles olharam para os sinais e lembraram de como Deus tinha guiado eles até esse momento. Não entendiam sobre o que tinha acontecido, mas continuaram recebendo luz. Do desapontamento, perdão. Eles entram na condição de Laodiceia. Gostaria que possamos ler uma citação que conhecemos muito, só que vamos ler ela por partes. Vou precisar da ajuda de todos vocês para que possamos ler juntos e refletir juntos sobre o que fala a citação. Essa que está em Primeiros Escritos 266.1. Se alguém puder ler para mim, por favor. Eu vou começar a ler aqui então. Okay. Vi que Satanás mandou seus anjos armarem ciladas, especialmente contra aqueles que estavam esperando o segundo aparecimento de Cristo e guardando todos os mandamentos de Deus. Satanás disse aos seus anjos que as igrejas estavam dormindo. Ele aumentaria seu poder e prodígios de mentira, e assim as poderia reter. Mas, disse... Obrigada. Então, temos que Satanás manda seus anjos contra quem? Contra o grupo de pessoas que estavam esperando a segunda vinda de Cristo e contra as pessoas que estavam guardando os mandamentos de Deus. E quando li essa citação, de novo, me pareceu interessante porque creio que temos esquecido de que Satanás tem um papel nesse mundo. Está sendo protagonista nesse final da história. E Satanás não só usa os anjos que tem nele para fazer o trabalho, também usa servos, da mesma forma que usa Deus servos, usa pessoas. Assim como Deus escolhe pessoas como ponte para fazer a obra, Satanás faz a mesma coisa, porque sabemos que ele é o grande falsificador. E como podemos ver isso em pessoas que não têm os valores do reino do céu, pessoas que têm um discurso de ódio, pessoas que promovem desigualdade, são pessoas que trabalham para Satanás. Quando falamos de sexismo, quando falamos de libertarianismo, quando falamos de racismo, são valores que Satanás tem em seu reino. E manifesta isso através de pessoas.
Então, acho importante que a gente não esqueça que a gente está em uma guerra entre que Deus que está lutando por nós e Satanás ao mesmo tempo também. Porque acho que a gente esquece da importância disso. Eu não quero entrar no lado espiritual de falar que Satanás está lutando para que a gente esteja no reino dele. Estou falando que Satanás está utilizando pessoas que têm os valores que ele tem no reino dele para envolver as pessoas, para que as pessoas estejam no reino dele. Podemos continuar lendo? Se alguém puder me ajudar. Não. Posso continuar. Mas, disse eu, odiamos a seita dos observadores do sábado. Eles estão continuamente trabalhando contra nós e tirando-nos os súditos para guardar a odiada lei de Deus. Ide e fazer com que os possuidores de terras e dinheiro se encham de cuidados. Se puderdes fazê-los colocar as afeições nessas coisas, ainda os reteremos. Poderão professar... Ok. Então, eu acho interessante porque a citação começa com um mas. E eu gostaria que a gente possa compreender isso. Voltando para a primeira parte, fala que Satanás falou para os anjos que as igrejas estão dormindo. E depois fala que ele aumentaria o poder, seu poder e prodígios de mentira para reter essas igrejas que estão dormindo. E depois continua, mas eu odeio as pessoas que guardam os sábados. Eles estão continuamente trabalhando contra nós. Quando ele fala que as igrejas estão dormindo, a que igrejas você acham que ele está se referindo? As adventistas. Mas As mesmas que guardam o sábado. Sim, mas por que perguntou isso? Porque depois que ele fala que as igrejas estão dormindo, ele utiliza a palavra mas, enfatizando. Mas nós odiamos a quienes guardam o sábado, os observadores do sábado. Vocês acham que só está... seria... O mas me parece ser de contraste. Exato. O quê? Perdão, Gabriel? O mas parece ser de contraste. Então, assim, aqueles que guardam o sábado estão em contraste com aqueles que estavam dormindo. São diferentes. Então, eu acho que são os protestantes e os adventistas. Exatamente. Ele, quando fala das igrejas que estão dormindo, não só está falando dos adventistas, sino também os protestantes. Por quê? Porque antes de falar que as igrejas estão dormindo, ele falou que ele ia ir contra as pessoas que esperavam o segundo advenimento de Cristo e as pessoas que guardavam os mandamentos de Deus. Então, nesse grupo, também poderíamos incluir aos protestantes. E depois ele fala, de novo, mas, e fala dos adventistas, as pessoas que guardam o sábado. Quando a gente vai para a citação em inglês, fala, na parte que fala que se encham de cuidados, fala que Satanás pede os anjos para que façam que as pessoas fiquem bêbadas. E quando uma pessoa está bêbada, o que acontece com a pessoa?
o que sente a pessoa. Os seus sentidos não funcionam bem, né? Exatamente, o que mais? Ela perde a capacidade de tomar boas decisões na embriaguez. Uhum. Perde o controle do corpo, perde a noção, não sabe onde está. E sabemos que a bebida é tóxica para o corpo. Então, Satanás está pedindo para os anjos que façam que as pessoas fiquem bêbadas. Com quê? Com o quê? Com mentiras. Segundo a citação. As coisas mundanas, esses terrenos e aqueles que são possuidores de terras e dinheiro, eu acho. Ele fala para que os possuidores de terras e dinheiro fiquem bêbados de cuidados, que podemos falar que são coisas do mundo, coisas mundanas. Então, ele está pedindo que as pessoas percam a noção do que estão fazendo. Por quê? Porque as pessoas vão se concentrar nos cuidados da vida, nas coisas do mundo. E não só que fiquem bêbados, sino também Satanás quer que as pessoas se apeguem a essas coisas. Desta forma, quando as pessoas se apegam às coisas do mundo, ele vai conseguir reter essas pessoas. Acho interessante porque Satanás não está lembrando, por exemplo, para os adventistas, vocês estão em desapontamento, vocês falharam. Ele não fica confundindo eles com doutrinas. Ele vai diretamente ao ponto onde sabe que eles podem ir para o reino dele. Amor pelas coisas do mundo. Nesse caso, está falando de terras e dinheiro. Mas a gente vai aplicar isso também a outras coisas. Se alguém conseguir ler de novo. Poderão professar o que quiserem, tão somente fazei-os cuidar mais do dinheiro que do êxito do reino de Cristo ou da disseminação das verdades que odiamos. Apresentar-lhes o mundo em sua forma mais atrativa para que o amem e idolatrem. Devemos conservar nossas leis. Então fala, poderão processar, eu vou dizer, poderão dizer que acreditam em igualdade, mas na prática não praticam a igualdade. Nesse caso era o sábado. Eles podem professar que observam o sábado, que guardam o sábado, mas na prática não respeitam o sábado. Eles podem falar o que quiserem, porque o que é o mais importante, o que conta no final das contas, o que eles fazem, a prática. Exato. E qual era a prática que Satanás queria que eles façam? Cuidar mais do dinheiro do que do êxito, do sucesso do reino celestial. Cristo não tinha voltado. Então, o olhar deles vai para as coisas terrenais. Deixam de olhar para as coisas celestiais. Eles sim continuam preocupados pelo sucesso da obra, porque Satanás fala que eles se preocupem mais pelo sucesso deles na terra que pelo sucesso da obra. Mas agora estão desapontados
estão mais tentados, então o que fazem? Não olham mais para as coisas celestiais, não olham mais para a obra de Deus e se preocupam pelo dinheiro. E se a gente pensa, quando a gente vai perdendo preocupação por uma coisa e coloca outra coisa em cima disso, a gente depois vai perder a preocupação anterior que tinha. Então, Satanás, o que está fazendo é colocar as pessoas mais perto do mundo. Era o que ele queria fazer. Se alguém puder continuar, Gabi, se você quiser. Devemos conservar em nossas fileiras todos os meios de que pudermos dispor. Quanto mais recursos os seguidores de Cristo dedicarem a seu serviço, tanto mais prejudicarão o nosso reino, arrebatando-nos os súditos. Quando celebrem reuniões em vários lugares, estamos em perigo. Sede muito diligente, pois promovei perturbação e confusão se for possível. Então, por que Satanás quer que eles dediquem tempo para ganhar dinheiro? O que interpretam vocês disso? Tem que apertar. Só uma vez. Aí está. Exatamente. Quando... Não se ouviu nada do comentário da Rai. Ok. Rai, pode vir mais para frente? Cadê aí? Porque quanto mais tempo eles gastam com o dinheiro, menos tempo eles vão pensar mais negócios, mais meios para conseguirem mais dinheiro e eles assim, propósitos ou escolhas de pensar. Obrigada. Como bem falou Rayane, quando eles dedicam mais tempo a isso, eles vão dedicar menos tempo para pensar no sucesso da obra, vão dedicar menos recursos para a obra. E ele fala, a citação fala também das reuniões. Para Satanás, são perigosas as reuniões. Então, manda os anjos para que evitem que essas reuniões aconteçam. Não aconteçam, perdão. Continuamos lendo. Promovei até por toda polegada de terreno. Se alguém puder ler. Mas comecem a destruir o amor, né? É a continuação, né? Até o final? Sim. Destruí o amor de uns para com os outros. Desanimai e esmorecei seus ministros, pois nós os odiamos. Apresentai toda a desculpa plausível àqueles que têm meios, para que não os entreguem. Esmicuí-vos no assunto de dinheiro, se puderdes, e compeli seus ministros à necessidade e aflições. Isto lhes enfraquecerá o ânimo e o zelo. Batei-vos por toda a polegada de terreno. Obrigada.
O que ven vocês aqui que podemos aplicar no que está acontecendo agora, em nosso contexto? Eu acho que todos nós podemos falar sobre isso. Que coisas da situação podemos ver em nosso contexto agora? Barbie, acho que a indisponibilidade, muitas vezes, de participação, de ajuda nas questões do movimento. Com que você relaciona isso especialmente? Com que parte da situação? A questão da dedicação do tempo que a gente tem às coisas, porque muitas vezes, muitos de nós estamos muito ocupados, né, com as coisas que nós temos para fazer, do nosso dia a dia, enfim, empenhados em muitas coisas, né, de interesses não religiosos, digamos, e que a gente acaba vendo isso sendo refletido por exemplo, nos estudos, no auxílio que a gente tem, em todos os serviços que a gente tem, por exemplo, tradução, participação nas aulas, porque para eu participar eu preciso ter estudado também, para eu ter do que falar, preciso ter refletido, preciso ter meditado nisso, preciso ter passado tempo com os artigos, com os estudos, enfim. Ou então até mesmo para dar aulas. Então, muitas vezes a gente acaba não vendo muitas pessoas participando, sabe? Eu acho que isso tem uma relação, sim. Obrigada, Caro. Nilson? Eu acho que a história está se repetindo conosco, né? Que aí na citação fala que o Satanás está querendo que as pessoas, né, desviassem da mensagem para quê? Para trabalhar, né, para desviar daquele estudo ali, né, que era do santuário, né? Então, eu acho que está acontecendo isso com nós no movimento também, né? Muitas das vezes a gente não está dedicando mais tempo para estudar esses artigos, para passar um estudo, né? Você vê que tem dificuldade aqui no nosso movimento. Até eu mesmo, até hoje, não consegui passar nenhum estudo aqui no movimento, e tem 5 anos, eu acho que tem. Com 5 anos que eu estou aqui, estou lutando para isso, né? Todos os fins de semana estou estudando com vocês, mas eu acho que falta uma dedicação a mais, né? A gente está desenvolvendo essa mensagem, né? Obrigada, Nilson. Eu concordo com o que falaram vocês. Eu acho que isso está bem na nossa vista da participação que temos de como se comparamos há 2 anos, a quantidade de pessoas que assistem os estudos é muito menor agora. E a participação ativa das pessoas também é muito menor. Com respeito à última parte que a Gabi leu, o que Satanás quer, eu acho muito importante, que está inteiramente relacionado com a mensagem que a gente tem de igualdade, para de destruir o amor ao próximo, para de alimentar o meu amor próprio, o amor individual. E como faz isso? Com as pessoas se focando no dinheiro, as pessoas se focando nas coisas terrenais. Aconteceu alguma coisa? Ah, ok. Tem problema com a câmera? Pronto. Obrigada. Então, o que Satanás quer? Que as pessoas deixem de dedicar os recursos que elas têm para o sucesso da obra de Cristo e dediquem esses recursos para o sucesso próprio da pessoa. E
também pede outra coisa para desanimar os ministros. O que acontece quando os ministros ou os líderes são desanimados? Como isso pode afetar aos outros? Seria a falta de participação também, de ajudar também nos estudos, né? Compartilhar a experiência. Pode ser nesse ponto também? Pode ser, as pessoas podem se ver afetadas por isso e ter menos participação. Posso? Como afeta que os ministros sejam enfraquecidos ou desanimados? Como nos afeta? Como afeta? Se os ministros que são as pessoas que estão ali para ajudar a lidar com esses servos, que estão ali para ser também um exemplo, etc., impacta também nos membros. Só que eu acho que isso não deveria ser ativo, não deveria ser uma desculpa. Uhum. Obrigada. Como bem falaram, quando os ministros são desanimados, obviamente isso vai afetar os membros, vai enfraquecer os membros. Então, Satanás tenta atacar cada ponto do grupo, não só as pessoas como membros, sino também os ministros, os líderes. Gabi, pode terminar de ler, por favor? Fazei que a cobiça e o amor às coisas terrestres sejam o traço predominante de seu caráter. Enquanto predominarem esses traços, a salvação e a graça estarão para trás. Reuni todas as atrações em redor deles, e serão certamente nossos. E não somente disso temos certeza a respeito deles, mas também sua odiosa influência não será exercida no sentido de guiar outros ao céu. Quando alguns tentarem infundir-lhes o sentimento de avareza, para que seja mesquinha a oferta. Obrigada. Então, o que tem que predominar no caráter de eles? A cobiça e o amor às coisas terrenais. Então, quando eu olho para as coisas terrenais como prioridade, eu deixo de olhar para meu próximo. Por quê? Porque eu estou me dedicando meus recursos para meu sucesso. E eu acho interessante porque eu acho que Satanás reconhece bem o poder que tem a esfera de influência, porque nessa citação fala sobre a influência que tinham essas pessoas adventistas que guardavam o sábado, de levar pessoas para o reino do céu. E a influência que vão ter essas pessoas é deixar de promover a ideia de amor ao próximo, deixar de promover igualdade, que é o que Satanás quer. E por último, fala sobre ser avaro. Avaro? Como tenho medo de perder... Avarento. Obrigada. Como tenho medo de perder o que tenho, então vou dar pouco dinheiro para a obra. Posso traduzir isso como não entregar dízimos e ofertas. Então, essa é a situação que está o movimento hoje. Essa é a condição de Laodiceia. Mas não estou falando do movimento como algo coletivo, sino estou falando
individualmente cada um de nós. Minha ideia era que, como falei no começo, era que possamos ler essa citação e trazer ela para nossa condição, para o contexto que a gente tem. ¿Por que Satanás tem êxito nesse momento e antes não? Por que estou perguntando isso? Porque as pessoas antes moravam no mundo, não é que as pessoas deixaram de morar no mundo. O que mudou em elas que fez com que Satanás tivesse êxito, sucesso? Eu acho que o que mudou foi a prioridade, né? Que antes eles tinham a prioridade a prioridade era a salvação, era o reino dos céus, e depois do desapontamento, o foco deles, né, se foi para as coisas terrenas, né? Ai. Seria Pode falar. Que as pessoas hoje, assim, do nosso movimento, algumas Não estará para ouvir da Rayane. que muitas pessoas às vezes não compreendem essa questão da liberdade a cada ser humano. E, na verdade, não é a liberdade como alguns interpretam, né? Mas eles talvez estejam usando isso também para ter êxito com as pessoas. Pode repetir, Bárbara? Não deu para ouvir, não. Não deu para ouvir nada? Muito pouco. Agora estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. A Rayane falou sobre... A Rayane está aplicando minha pergunta ao contexto atual, né? Está falando de como as pessoas interpretaram erradamente a liberdade, que agora as pessoas têm uma falsa liberdade. Bárbara. Sim. Eu acho também é o tempo, né? Satanás, ele teve essa, como se diz, né? Ele teve esse ganho no tempo, que tirando o tempo da gente, tira muita coisa, muito conhecimento, né? Por exemplo, a gente tem um estudo todo fim de semana que dura uma hora, né? Então, se ele conseguir tirar isso de nós, esse tempo, ele vai ter muito êxito nessa mensagem. Por quê? Porque essa mensagem é onde nós estamos na porta, né, do Jardim do Éden, como se diz, né? É essa mensagem que vai voltar a nós, né, para o Jardim do Éden, que é a mensagem de igualdade, né, que envolve o racismo, o sexismo, que foi no começo da humanidade, né? Então, ele tirando esse tempo, eu creio que isso aí a gente perde muita informação, muita coisa que a gente poderia estar salvando até outras pessoas nesses pontos, sabe? Obrigada. Eu acho que o ponto é que não é que Satanás está tirando o nosso tempo, a gente está escolhendo tirar tempo para estudar, para aprender, para fazer outras coisas. Satanás pode tentar as pessoas, pode nos tentar, mas somos nós que escolhemos sempre. Então, eu acho importante isso para a gente assumir nossa responsabilidade por nossas escolhas e não colocar essa responsabilidade em Satanás, que obviamente tem um papel muito importante e obviamente, como falamos, está trabalhando muito para que nós possamos ir para o reino dele, mas quem escolhe sempre somos nós. Posse? Como diz Ellen White, é o poder que Deus nos deu, que é o poder de escolha.
Então, realmente, é uma escolha individual e que traz essas consequências. Obrigada. Então, Satanás, o que faz é que as pessoas dediquem mais tempo às coisas do mundo, dediquem mais tempo a obter dinheiro. Vamos falar a verdade. Todos nós precisamos de dinheiro para viver no mundo. É algo que já foi expressamente falado dentro do movimento, já foi falado pelo ancião Parminder. E o problema não é que a gente... não é o fato de nos preocupar pelo dinheiro. O problema é quando desconectamos nossa vida prática da vida do movimento, da vida da mensagem, a vida da profecia. Então, o perigo é desconectar a vida prática com a profecia. Quais acham que são as formas que podemos desconectar a vida prática da profecia? Acho importante que possamos responder essas perguntas para saber sobre o que estamos falando na prática, para saber se somos conscientes do que estamos falando, se somos conscientes de que é perigoso que a gente desconecte a vida prática da profecia. Podemos falar de coisas simples na prática. Se alguém puder me dar algum exemplo de como desconectar a vida prática da profecia. Posso? Bárbara. Ok, Marcos? Oi. Isso, eu. Eu acredito que... eu acho que, te respondendo aí, eu acho que é a gente viver, né? Exercitar a mensagem da profecia. A gente vem aprendendo um contexto sobre o sexismo e a igualdade, a questão do gênero. Então, se eu não lutar comigo mesmo para poder permitir que essas coisas possam morrer em mim e eu possa ter uma vida prática, sabe? Onde eu possa, aqui com a minha família, por exemplo, passar a vê-los de forma igual, respeitando, amando, ajudando, entendendo eles. Eu acho que essa é a melhor forma, né, da gente estar vivendo a profecia, colocando em prática. Não vai adiantar eu, de repente, assistir uma aula ou outra no fim de semana, ou até mesmo quando tiver campais, mas se não houver um esforço meu para poder realmente entender todo esse contexto, né, e voltar para trás, entender o passado, entender que isso se repete e de forma grandiosa, e procurar, então, exercitar isso. Eu acho que seria isso. Obrigada, Paulo. Então, Parminder, esses estudos que ele deu, ele disse que a gente tem a mania de separar nossa vida do movimento, da profecia, achando que isso é uma coisa normal. Mas é exatamente o contrário disso. Não há separação, mesmo que nós tenhamos que trabalhar para sobreviver, etc. E quando você fala sobre como que a gente faz essa separação, a gente faz essa separação quando a gente está lidando com a nossa família, com os nossos filhos, e a gente professa uma coisa, a gente faz outra, mas quer que a nossa família faça da forma que a gente professa e não pratica. É não dar o dízimo, por exemplo,
ter um comportamento no sábado ou no dia que a gente tem aula e ali que aparece no vídeo, etc., a vestimenta, etc., e de repente fora é outra coisa, né? Isso não está desligado, é o contrário, isso tem que estar ligado, porque é isso que vai nos levar à perfeição. A gente precisa entender isso, que é o que você... O que a gente está falando aqui agora? O que está falando nos textos, né? E isso, todos nós passamos por isso, né? Que luz a gente tem? Nós estamos vivendo de acordo com essa luz? Porque se a gente está em Laodiceia, tem algo errado. Para completar, boa noite. Nós fazemos parte da profecia. Isso não é só nas aulas de campal, sábado, domingo, ou sábado, sexta-feira à noite, sábado durante o dia. É no dia a dia, com nossos familiares, com nossos vizinhos. É tudo relacionado, porque nós temos que perceber o que está acontecendo com o nosso próximo, ajudar em alguma coisa. Isso é fazer parte da profecia. Nós temos que sentir como se estivéssemos todos juntos, mesmo vocês estando aí em Minas, eu estando em Pernambuco, ou alguém está em São Paulo, nós temos que sentir e fazer parte disso. Não só nós, mas aqueles que nos envolvem, aqueles que estão em volta de nós. Temos que prestar atenção e ter certeza que nós estamos dentro da profecia e que temos obrigação de ajudar o próximo. Nesse sentido, se ajudar tirando aquilo que há de mal em mim, que eu ainda não consegui retirar, né? Mas a gente tem que se esforçar para isso. Tem que ter um esforço, é o dia a dia, em tudo que você faz, em tudo que ocorre, em tudo que acontece. Ao ensinar uma criança, o que você faz todos os dias, né? E temos que sentir que estamos todos juntos, fazendo parte dessa profecia. Este grupo está junto sempre. Obrigada. Gabriel, você queria falar? E sim, Bárbara, obrigado. Assim, eu me lembrei aqui durante essa conversa do texto que a gente leu no início, e onde no inglês fica mais clara essa expressão da embriaguez, não? No caso aqui, falar de uma embriaguez devido aos cuidados, não? Com os cuidados do mundo, etc. Eu não sei se eu me tomaria muita liberdade, né, de talvez levar isso um pouco além, né? Mas a embriaguez, né, no contexto espiritual, ela tem a ver com doutrina, com ensino, né? E uma coisa que eu me pergunto é que se essa experiência, né, da falsa liberdade, né, que essa embriaguez com esse ensino, né, de falsa liberdade, que isso está agora causando uma assim chamada ressaca, né? Uma sonolência, né? E um despertar um pouco bastante desagradável, né? Que as coisas de repente não estão mais tão fáceis como imaginávamos, né? Que de repente enfim, né, eu acho que essa imagem, né, de quem teve o desprazer, né, de já ter bebido, né, talvez entende a que eu me refiro. Né? Não uma experiência agradável quando a embriaguez passa e, de repente, a gente acorda para a vida e as coisas não estão tão agradáveis como parecia. Né? É desagradável. E isso que eu vejo um pouco assim no movimento, no grupo, né, Brasil, né, essa coisa que... Porque a gente está se queixando aqui, basicamente, de pessoas que não estão participando, né? Grande parte de quem está aqui hoje sempre está aqui, né? Agora, a grande parte que não está representada aqui, se você falar com essas pessoas pessoalmente, vão falar, não, estão firmes no movimento e assistem os vídeos de vez em quando, mas nunca se vê essas pessoas, nunca mais se viu. Né? Então, essa é a tristeza que
que nos perturba, né? Nessa altura do tempo, né? Que sim, se faz notar o efeito, né, desse tempo da falsa liberdade. Assim eu vejo. Obrigada, Gabriel. Se eu puder comentar rapidinho, Pode, Gabriel. Que eu estava ouvindo o comentário do Gabriel e lembrei que o fator da gente professar estar e de fato não estar, né? Não só pelos muitos que a gente não vê mais participar, mas também de uma forma, quando eu olho aqui o final do texto, e acho que foi a Rose até que mencionou, diz que existe esse sentimento de avareza, né? E quando as pessoas dão de forma mesquinha. E eu acho que é muito importante ressaltar, assim, o fator que não é muito falado também no movimento, assim, ativamente, esse fator da gente não dar ativamente os nossos dízimos e ofertas, eu acho que desqualifica a gente na prática, né? Para a gente falar que somos parte desse movimento seria professar uma coisa que a gente não é, porque na prática, quando se trata de dízimos e ofertas, nós não somos participantes ativos dessa forma, né? Então, eu só queria acrescentar isso, mediante essa última parte do texto. Obrigada. Muitas vezes as pessoas falam que fazem parte só de algumas coisas, mas outras não fazem parte. As pessoas escolhem sobre o que querem participar. Os dízimos é parte disso. Eu acho que dá para fazer uma aula sobre os dízimos e a importância que tem os dízimos para o sucesso da obra, que é o que a citação está falando. O sucesso da obra não só depende de pessoas que trabalhem, que dediquem tempo. O sucesso da obra também depende de dinheiro. Estamos num mundo e sabemos que o dinheiro é importante para sustentar nossas coisas. Então, o dinheiro vai ser importante para sustentar a obra do. Então, a gente está aqui, está dando aulas. Por exemplo, eu vou falar, a gente tem que pagar a conta do Zoom para conseguir ter aulas online. Isso é só um exemplo de outros gastos que a gente tem para manter a obra. E sem esse dinheiro é impossível. Então, eu acho importante que a gente possa pensar sobre isso, refletir sobre isso, que assim como individualmente todos temos necessidade de dinheiro, a obra de Deus também tem necessidade de dinheiro. E não só isso, também acho que é um compromisso, uma responsabilidade que a gente tem de entregar os dízimos e ofertas. Porque quando a gente faz isso, também está validando o trabalho de Deus, o trabalho das pessoas também que trabalham para a obra. Então, é difícil quando as pessoas falam, sim, eu faço parte, mas como falou Gabriel, eu às vezes estudo, eu às vezes assisto os vídeos, ou eu às vezes dou o dízimo. Então, acho que temos um conceito diferente do que é fazer parte do movimento, fazer parte da mensagem. Meu tempo está acabando. O importante é que a gente possa ter um balanço entre nossa vida prática e a vida da mensagem, porque obviamente, como falei, assim como os mineritas antes viviam no mundo, isso não cambiou para a gente continua vivendo no mundo, a gente precisa de dinheiro para estudar, a gente precisa de dinheiro para ir para trabalhar, para comer, para a maioria das coisas.
está errado que a gente tenha preocupação pelo dinheiro. Obviamente, se a gente pensa em uma mulher solteira que tem filhos, alguém poderia falar para essa mulher que não esteja preocupada pelo dinheiro? Vai ser, obviamente, uma preocupação porque precisa alimentar os filhos ou as filhas. Não é isso a condição de Laodiceia. A condição de Laodiceia é sobre minha prática. Se minha prática vai em contra da mensagem. Por exemplo, as esferas de influência, até Satanás, ele mesmo sabe a importância das esferas de influência. Então, eu acho que a gente ainda não é consciente disso. Por quê? Porque a gente quer ir para os levitas, a gente quer ir para as igrejas, mas as pessoas que estão no nosso redor, é nossa esfera de influência. E a gente, como já aprendimos, são essas pessoas individualmente que a gente tem que fazer com que façam parte do movimento. Isso o que faz Satanás ataca nossas esferas de influência, porque sabe que atacando nossas esferas de influência, nós podemos cair nas tentações. Então, a gente sempre procura algo maior, ir para a igreja, falar para grupos de pessoas, e a gente esquece que temos família, que temos pessoas com as que trabalhamos, que temos pessoas com que estudamos, que estão olhando para nós, estão olhando para ver o que fazemos. E se eu falo que eu pratico, que sigo a mensagem de igualdade, mas meu comportamento é diferente, isso me faz ser parte do reino de Satanás, me faz ser parte da condição de Laodiceia. Trazer um exemplo prático de fazer parte do movimento e se preocupar com as coisas do movimento. A Bárbara disse que a gente não mantém o Zoom. Eu imagino que as pessoas nem escola. As pessoas, eu tenho certeza. Não está dando para ouvir a Rose. Acho que o áudio do computador sai muito melhor do que o microfone. Ah, tá. Tá me ouvindo agora? Perfeito agora. Tá. Então, eu acho que as pessoas, elas não têm noção do que é estar no movimento, trabalhar no movimento, do que é fazer parte do movimento. E eu acho interessante trazer a realidade. As pessoas, às vezes, comentam, gostaria de estar no seu lugar, lá você pode estudar na escola dos profetas, mas as pessoas não imaginam o que é manter essa escola, né? As pessoas estão aqui para manter tudo isso aqui, sabe? E é em todos os sentidos, né? Então, e é nessa obra que a gente aprende muito, é nessa obra que a gente cresce, mas é nessa obra também que a gente vê a falta da membresia, a falta das pessoas que se dizem fazer parte do movimento, né? Então, a gente tem que estar alerta para isso, a gente precisa acordar, porque é uma realidade que eu tenho certeza que é totalmente diferente do que as pessoas pensam, mas é algo de crescimento mesmo espiritual também, aprendizado e entender o que é fazer parte disso, o que é fazer parte do movimento. É a prática nessa obra. Okay. E eu só quero também adicionar, Brasil, por exemplo, Brasil é a única escola no mundo e o Brasil é para ter orgulho por ter essa escola, mas como a Bárbara estava falando da condição da Laodiceia, e nós estamos vendo tristemente cada vez
o povo está saindo e mais está entrando nessa condição Laodiceia. Então, só para eu concluir, para essa escola do Brasil, as pessoas do Brasil têm que ver realmente a escola não vive com a ar em si. Nós precisamos dessa obra para ir em frente, precisamos de vocês do Brasil nesse movimento. Então, essa que a Bárbara trouxe hoje é realmente uma choro para esse movimento em Brasil. Eu estou vendo. Obrigada. Queria falar? Eu queria completar. É a única escola no mundo, né? A Escola dos Profetas, mas é uma escola que eu, pelo menos, não percebo a preocupação das pessoas, ou será que funciona tudo isso? Nós precisamos de recursos para manter tudo isso aqui, né? E Deus tem nos dado a cada um de nós, imagina, somos eu, Gabriel, Bárbara, Gabriela como a nossa diretora, a Gay, a Rayane, somente, né? E como que a gente mantém? Então, a gente se desenvolve aqui e a gente precisa de recursos para manter a Escola dos Profetas, que, se a gente olhar para trás, vivia cheia, né? Cheia de pessoas, a gente sempre está lembrando, né? Queria tanto que estivesse cheio aqui novamente, mas acho que as pessoas não estão pensando em campais quando tiver os anciões, o ancião, a anciã, não é só isso, não é a realidade, ela é totalmente diferente. Então, é bom a gente refletir que a escola precisa de recursos, né, para se manter. Obrigada. Eu acho que a condição que talvez não só está a escola, talvez que não tenha tantas pessoas como antes, a falta de participação no ministério tem a ver com o que estamos falando sobre quais são nossas prioridades hoje em dia. E o ponto é quando a gente separa nossa vida prática da vida religiosa, no 99% dos casos só há um resultado. O mundo sempre vai ganhar. E essa é uma definição de condição de Laodiceia. Não, como falei, não é me preocupar por educação, por trabalho, por dinheiro, porque estamos no mundo e temos que fazer essas coisas para sobreviver e também por nosso bem, porque obviamente não vou falar que estudar não faz bem. Estudar outra coisa secular que não seja a mensagem. Já gostaria de ir terminando. Vou terminar com uma citação, na verdade. Gabi, se puder compartilhar a última citação. Se alguém puder ler, por favor. Quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou a si a humanidade por um vínculo de amor que jamais pode ser partido por qualquer poder, a não ser a escolha do próprio homem. Satanás apresentará constantemente engodos para nos induzir a romper esse laço, escolher separar-nos de Cristo. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor, pois que estamos sempre na liberdade de o fazer,
Mas conservemos os olhos fitos em Jesus, e Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros. Coisa alguma nos poderá arrebatar de sua mão. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Obrigada. Como falei, estamos no período de Laodiceia e precisamos sair. Mas vai ser nossa escolha se a gente vai sair ou não. Sabemos que Satanás vai continuar trabalhando até o final para nos afastar de Deus, para que sejamos má influência para nossos próximos. Eu acho importante que Está sem imagem. Estou tentando conectar de novo. Voltando, estamos no período de Laodiceia e precisamos sair e vai ser nossa escolha. Satanás vai continuar trabalhando até o final do tempo para nos afastar de Deus, para que sejamos má influência para nossos próximos. Eu acho importante que deixemos de subestimar nossa influência. Por exemplo, estamos na era da tecnologia, podemos ver tudo que fazem as pessoas. E todos nós temos responsabilidade pelas coisas que falamos, pelas coisas que dizemos, pelas coisas que publicamos em nossas redes sociais. E não podemos ter o discurso de eu coloco o que eu quero, depois a pessoa escolhe qual é o tipo de vida que ela quer ter. Volto a falar, somos responsáveis pelas coisas que falamos, pela nossa prática, pelo nosso comportamento. E temos que analisar onde estão nossos pensamentos, quais são nossas preocupações, quais são nossas prioridades. E como diz a citação, nós estamos livres de fazer o que achamos melhor. Deus não estamos obrigados por Deus a escolher Ele. Nós temos a liberdade de escolher. Por que voltar a falar sobre o assunto da Odisseia? Porque eu acho que ainda não compreendemos o que significa na prática e é importante que a gente possa ter consciência do que é, porque quando a gente tem consciência das coisas, consegue ver nossa própria vida, como isso nos está afetando. Foi advertido, a gente vai escolher a Deus ou a gente vai escolher ao mundo. E como falei, no 99% dos casos que a gente separa a vida prática do mundo, o mundo sempre vai ganhar. Então, acho importante que a gente possa ser consciente disso, de a gente deixar de talvez brincar com o tempo, de falar, agora Deus vai demorar mais tempo em voltar, ou os marcos não estão acontecendo como a gente acreditava. Brincar com o tempo é muito perigoso. Brincar com o tempo pode não fazer com que a gente deixe de olhar para os marcos, deixe de olhar para o marco próximo que é o decreto dominical. Então, é nossa escolha. Deus nos deu o poder de escolha e a gente vai escolher se a gente quer permanecer no reino de Deus ou passar para o reino de Satanás. Vamos orar? Querido Deus que está nos céus, obrigada pelo estudo, obrigada porque conseguimos compartilhar mais tempo juntos estudando. Eu peço que possamos ser conscientes no estado que estamos individualmente, que possamos refletir sobre nossa vida, sobre nossa prática, sobre nosso comportamento, para que podamos ser conscientes de aceitar na condição que estamos, e não só aceitar, sino também que possamos começar com as mudanças em nosso caráter.
que possamos ser conscientes que a nossa linha continua, que os marcos se cumpriram e vão se cumprir. E vai ser nossa escolha se queremos ser parte dessa linha, história de sucesso. Eu peço pelas pessoas que estão aqui, que estão estudando, que o Espírito Santo esteja em cada um de nós. E eu peço para que possamos abrir os olhos. Eu peço tudo no nome de Jesus. Amém.